Então, pessoal, uma coisa que eu vou pedir para vocês, né, é que sempre que houver alguma dúvida com relação ao que eu estiver passando, né, que vocês interrompam aí e perguntem, tá? Porque essas aulas elas são, vamos dizer, um pouco longas, né? Acredito que não tanto, mas vão ser um pouquinho longas, então para a gente não deixar uma dúvida para tirar lá no final, né? Daqui a pouco vocês já não lembram mais ou já vai estar um pouco fora de contexto, né? Então peço aí para vocês fazerem perguntas, tá? É muito importante aí a participação de todos, tá? Pode mandar por áudio aí ou até colocar no chat ali que eu consigo ler daí e comentar, certo? Então, pessoal, eu vou abrir minha câmera aqui um pouquinho enquanto não estão tão poluídos os slides, né? Essa aula de hoje, né, eu vou falar um pouco aí sobre o conceito de luz, né? A gente precisa entender um pouco o conceito da luz e quais são as características do olho humano, né? Como que a luz ela vai ser detectada pelo nosso olho, né? A partir daí, então, vou falar com vocês a respeito de diferentes características do olho com relação à visão, né, que seriam a visão fotópica, escotópica e a mesópica. Vou introduzir aí também um pouco das grandezas fotométricas, né, muito com o objetivo da disciplina. Né? A gente não vai ver todas as características físicas da luz ou todas as grandezas fotométricas, a gente vai estar aí mais limitado ao que nos interessa mesmo para caracterizar as fontes de luz, né? Vou apresentar também os equipamentos fotométricos que se usam para medir grandezas luminosas, né? E rapidinho aí algumas leis da óptica que são interessantes para nós, tá bom? Então, pessoal, começando com o conceito de luz, né? A luz, como vocês sabem, ela é uma radiação eletromagnética, né? Que vocês devem ter visto lá na cadeira de eletromagnetismo, né? Um pouco a respeito dessas características, né? Mas ela é composta de uma oscilação entre campos elétricos e magnéticos, né? Que eles estão aí em quadratura, né? E eles estão desacoplados das cargas que lhes deram origem, né? Quer dizer que ele não precisa não precisa ter um meio físico gerando eles, né? Então a gente pode entender essa oscilação de campo elétrico e magnético, né? Como a propagação de uma onda transversal, cujas oscilações são perpendiculares à direção do movimento da onda, né? E ela pode se deslocar através do vácuo. É uma característica aí bem própria, né, das radiações eletromagnéticas, diferente das ondas sonoras, por exemplo, né, que elas precisam de um meio físico para se deslocar. As eletromagnéticas elas não precisam de um meio físico, né? E, e ainda, né, dentro do ponto de vista da mecânica quântica, né, elas podem ser entendidas como o deslocamento de pequenas partículas, né, os fótons. Vocês já devem ter visto alguma coisa, né, a respeito da característica dupla que a luz tem, né, que ela pode ser tanto analisada como onda como por partícula, né. E se não me engano, essa questão de ser considerado também uma partícula, né, era uma teoria de Einstein, que ela foi detectada quando houve um eclipse, alguma coisa assim, que
eles conseguiram medir, notar que a luz meio que fazia uma curva quando passava por não lembro se era uma estrela ou um planeta, alguma coisa assim, mas quer dizer que ela era atraída pela força da gravidade, né? Então, para ser atraída, ela precisa ter massa, então ela precisa ser partícula, né? Mas isso aí também agora não nos, vamos dizer, não vai influenciar tanto aí na questão da iluminação, né? O que a gente precisa saber, né, é que dentro de todo o espectro magnético, eletromagnético que a gente tem, né, que a gente classifica ali desde ondas de rádio, né, até os raios gama, a luz visível mesmo, ela é uma parcela muito pequena, né, desse espectro eletromagnético. Se a gente pensar em termos aí de comprimento de onda, né, ela iria ali de mais ou menos uns 380 nanômetros até uns 780 nanômetros. E daí ondas, vamos dizer, de maior frequência, né, ou menor comprimento de onda seriam ultravioleta, né, a gente começa ali o VA, o VB e o VC, e ondas de maior comprimento de onda, né, a gente já vai para o infravermelho. Né? Então, eu coloquei essa figurinha aqui que eu achei interessante, que dá para ter uma ideia ali do tamanho da onda, né? Dependendo da frequência dela, né? A gente vai ali desde ondas de rádio, tamanho de prédios, né? Até raios gama, nível ali de núcleos atômicos, né? Então, claro, são muitas variações, né? Algumas dessas elas penetram a nossa atmosfera, outras não penetram, né? Mas o que nos interessa é o comprimento das ondas visíveis, né? Que vai estar nessa faixa ali que eu comentei com vocês, né? E o que me interessa também é como que essa onda interage com o olho humano, né? Porque o nosso olho é quem interpreta a luz, né? Para então a gente conseguir enxergar, né? Enxergar qualquer coisa. E a nossa visão aí é o nosso principal, vamos dizer, meio de observação da matéria, né? Da matéria em si, de tudo que é visível. A principal intercâmbio que a gente tem, né, é através da nossa visão. Né? Então, por isso que é importante a gente entender bem ali como que isso funciona, né? Então, conceituando agora a luz, né? Porque a gente viu já o conceito de uma radiação eletromagnética. Então, a luz ela é uma forma de radiação eletromagnética, né? Cuja frequência ela é visível ao nosso olho, né? E então a luz ela se propaga no vácuo com uma velocidade aproximada ali de 300 mil quilômetros por segundo. E essas frequências, né, como eu comentei ali com vocês, elas estão nessa pequena faixa, né, entre 380 e 780 nanômetros. Né? Mas vocês vão ver que a gente tem umas características bem específicas do nosso olho, né, que vão fazer que o nosso olho responda de maneira diferente, dependendo do comprimento de onda que ele observa. Né? Então, é principalmente isso que a gente vai ver nessa aula de hoje, né? Como que o nosso olho interpreta a luz visível. Aqui eu já vou tirar a câmera, que aqui eu não... como eu não tenho nenhum um polígrafo ou nenhum material escrito, então eu acabei poluindo um pouco alguns slides aqui com texto, tá, pessoal? Mas não se preocupe que não vai ser muita coisa, tá?
eu coloquei mais texto aqui para a gente falar a respeito das características do olho humano, né? Porque vamos dizer, as características das fontes de luz, da luz que a gente observa, ela é função de como que se comporta o nosso olho, né? Então, as características fisiológicas do olho humano, elas são de extrema importância para entender os conceitos relacionados à iluminação. Tá? Então, eu coloquei aqui, né, que o olho se caracteriza por formato de um globo, ele tem mais ou menos uns 2,5 centímetros de diâmetro, né? Ele é o órgão da visão, sendo responsável por captar, através da córnea, né, a luz refletida pelos elementos que estão à nossa volta. Essa luz, ela chega à íris, que regula a quantidade de luz recebida por meio de uma abertura, né, chamada pupila, e quando a luz penetra no globo através dessa abertura, ela atinge o cristalino, que funciona como uma lente responsável pelo foco, né? E esses raios, eles são então convergidos para um determinado ponto da retina, né? A gente vai ver aí que numa condição de bastante luz, esse ponto é a fóvea, onde tem ali milhões de células fotossensíveis que são responsáveis por enviar um impulso para o cérebro através do nervo óptico. Tá? Depois aqui eu vou apresentar aí algumas ilustrações, algumas figuras que fica mais fácil de entender essa construção do olho e como que ele funciona. Tá? Então aqui agora eu estou colocando os principais componentes do olho, né, as principais partes. Trouxe aqui uma pequena explanação a respeito de cada uma delas. A gente tem a córnea, tá? Começando pela córnea, que é uma membrana transparente, que ela está na frente da íris, né? E a função dela é permitir a entrada da luz no olho, né? E com isso possibilitar a formação de uma imagem nítida na nossa retina. Tá? A íris, ela é a parte colorida do nosso olho, né? E ela tem um orifício no centro que é denominado de pupila, né? E a pupila, ela vai controlar a entrada da luz, né, dependendo da intensidade luminosa que a gente tem. Né? Vocês sabem que numa condição de bastante luz, né, a nossa pupila ela acaba contraindo, né, ficando pequena, deixando entrar menos luz, e à medida que a gente está num ambiente com pouca luz, né, a pupila ela vai se dilatando, né, para adaptar o nosso olho para a condição luminosa do ambiente. Tá? Então a gente vai ver mais adiante o que essa adaptação acaba causando, né, com relação a característica de como que a gente detecta a luz. Tá? Temos também o cristalino, tá? Que ele é uma lente biconvexa, transparente, né? Que ela é bem flexível para poder ajustar a forma dela, né? Então é o que nos permite aí focar a imagem, né? E ela está localizada, o cristalino está localizado atrás da íris e a função dele é focalizar os raios de luz diretamente para um ponto específico da retina. Tá? E a retina é a camada, né, onde estão as células que detectam a luz. Né? Então ela tem várias terminações nervosas e ela está localizada na parte interna do globo ocular. Tá? Então, né, na retina que estão as células fotorreceptoras, tá? Como eu comentei com vocês. E essas células fotorreceptoras que são muito importantes para nós, tá? Que elas que são responsáveis por receberem a luz, né? E mandar esse sinal para o cérebro interpretar.
certo? Então essas células, elas são classificadas como cones, tá? Que os cones, eles são responsáveis pela visão central e eles são responsáveis pela visão das cores, né? São as únicas células que detectam as cores. E nós temos também os bastonetes, tá? E os bastonetes, eles são responsáveis mais pela visão periférica e também pela visão noturna, tá? Então, a retina, ela tem a função dela é transformar estímulos luminosos, né, que vão entrar ali, né, pela nossa pupila, vão ser focalizados pelo cristalino, né, e eles vão ser focalizados num ponto da nossa retina ali, e ela vai enviar então para o cérebro, né, através do nervo óptico, tá? E daí o nosso cérebro vai interpretar como visão, certo? Então, pessoal, do ponto de vista da iluminação, o que nos interessa agora é entender como que os cones e os bastonetes eles respondem à luz visível, né? Porque essa característica dos cones e dos bastonetes que vai nos dar a característica da visão, tá? Então a gente vai ver aqui agora mais especificamente sobre essas células, né? As células que detectam a luz mesmo na nossa retina, tá? Então, falando primeiramente sobre os cones, tá? A quantidade de cones aí que a gente tem em cada olho é cerca de 6 milhões, tá? E eles estão concentrados num ponto da nossa retina, tá? Que é bem no centro da retina, assim, que é uma região denominada fóvea, tá? Então, vamos dizer, eu não tenho cones distribuídos ao longo de toda a retina, tá? Eles estão concentrados naquele ponto. Nessa figura que vocês estão vendo ali é um quadradinho em branco que tem ali no fundo do olho, tá? É mais ou menos aquela região ali que é a fóvea, tá? Então, em termos de formato, né, eles são cilíndricos e a ponta dele é cônica. Vocês podem ver ali os cones que tem na figura também, que é como se ele terminasse com uma cunha, né? E eles são especializados, então, na acuidade da visão diurna, né? E essa visão eu vou chamar ela de fotópica, tá? E também eles estão especializados em reconhecer cores, tá? Isso porque a gente tem três tipos de cones, né? Que, que dependendo do tipo do cone, eu tenho uma cor que é detectada melhor do que a outra, né? Na verdade, se a gente for pensar ali, né, em termos da luz visível, né, não quer dizer que um cone desse detecte só um comprimento de onda, né? Ele tem um pico do comprimento de onda, que ele é mais sensível, e ele tem uma resposta menos sensível a outros comprimentos de onda, né? Mas eles são então especializados dependendo da cor que vai ser. Eu chamo de cor aqui, mas a gente pode pensar em frequência, né, o comprimento de onda. Então eu tenho o cone curto, né, o lambda curto, que seria sensível à cor azul, os cones de lambda médio, né, que seria para mais sensível à cor verde, e os cones de lambda longo, né, que são sensíveis à luz vermelha, né. Então, dependendo, né, da quantidade e da mistura, né, que cada um desses cones aí vai detectar, é que o nosso cérebro vai acabar interpretando a cor, né. Então isso aí vamos dizer, é o normal, assim, né, da visão humana, é essa característica que a gente chama de tricromática,
né, detectar esses cones aí. Apesar de que tem alguns casos raros, né, que acontecem com mulheres, né, que é chamado tetracromatismo, tá, que é a existência de um quarto cone. Tá, isso aí só acontece com mulheres porque os cones eles estão relacionados ao cromossomo X, né? Então só tendo 2X que acaba podendo ter 4 cones, né? E é uma situação rara, sim, mas é até engraçado, porque são pessoas que enxergam as cores totalmente diferente de nós, né? Então, mas isso aí é só um caso bem, vamos dizer, bem específico, né? E vocês podem ver também nessa figura aqui, né, dessa estrutura da retina, que a gente tem ali, né, além dos cones e dos bastonetes, né, depois que essa luz é detectada, né, ela ainda vai passar ali por algumas células, alguns neurônios, né, antes de chegar no cérebro, né. E inclusive o trabalho de um colega de vocês aqui da turma, né, do Gustavo, a, a ideia do Gustavo, da dissertação dele, está em analisar as células ganglionares, né, Gustavo? Não sei se tu pode comentar alguma coisa aí com relação às células ganglionares na detecção da luz, né? Isso, professor. Na verdade, é o comportamento ali na camada ganglionar, que é um comportamento diferencial, né? Uma comparação entre os cones vai gerar essa parte de contraste e outras características, né, da luz, da detecção da luz, né? Então, a ideia é estudar mais isso. Sim, a partir daí a gente conseguir talvez até caracterizar melhor as fontes de luz, né? Ou escolher entre uma fonte e outra, né? Sim, o processamento, na verdade, da luz se dá nessas camadas, né? Porque os cones, eles têm, sozinhos eles não detectam, né? Eles podem gerar um potencial mais, com uma probabilidade maior ou menor, dependendo do comprimento de onda, que o senhor comentou. Mas se fosse, por exemplo, se a gente tivesse só cones que detectam vermelho, por exemplo, a gente não conseguiria diferenciar as cores, né? Nessa camada é feita uma comparação, vamos dizer assim. Mesmo motivo de a gente ter os bastonetes e eles não servirem para cores, né? Eles são únicos, eles são especializados numa coisa só, né? Beleza. Já adianto para vocês também que o trabalho do Gustavo da disciplina, né? Como ele é dos matriculados, aí a gente vai ter um trabalho final, vai estar relacionado a essa questão das células ganglionares, né? Então aí ele já está devendo para nós aí para o final do semestre uma apresentação bem completa a respeito desse tema aí, né? Combinado. É isso aí. Professor, Oi, diga, Igor. só mais uma curiosidade. Não sei se a gente vai falar sobre Macadam já nessa aula, mas a gente montou aí umas placas com 3 steps e algumas pessoas conseguiam ver a variância de cor no módulo, né? Eu queria ver também se existe esse fator biológico ele se distribui para outros fatores, né? Para outros parâmetros, no caso. A gente vai entrar na questão das elipses de Macadam na próxima aula, quando a gente vai estar falando mais a respeito de diferenças cromáticas, né? Mas vocês vão ver assim, ó, que tudo que foi feito com relação à fotometria, ele está relacionado a uma média estatística de um certo número de pessoas, certo? Todas as curvas que a gente tem, né, de resposta característica, de olho, isso daí, foi feito colocando ali uns voluntários, né, a enxergar, e daí eles iam mudando e agora tu tá vendo? Não, agora eu tô vendo. Não, agora tá igual. Não, agora tá diferente. Agora eu enxergo mais, agora eu enxergo menos. Então,
tem muito essa questão biológica, né? E as pessoas não são iguais realmente, né? É uma coisa que a gente até brinca aqui, ó, eu brinco até em casa aqui, né? Porque eu enxergo uma meia dúzia de cores, mais ou menos, né? A minha esposa já vê umas 5 vezes mais do que eu, né? Mas isso está relacionado também até ao gênero, né? Ao masculino e feminino. Se não me engano, eu não lembro agora onde que eu li isso, mas as montadoras, se não me engano, elas usam mulheres para detectar alguma diferença de cor na pintura dos carros. Por exemplo, fabricaram, né, e daí pintaram um lote lá de carros vermelhos. Daí tem mulheres especializadas em detectar a diferença de cores, né? Porque o homem não enxerga, não adianta. Então, talvez até aí na empresa de vocês, eu não sei se vocês testaram com mulheres aí diferença de cor, mas se alguém detectou diferença, deve ter sido mulher. Sim, foi isso mesmo. E eu também, eu conversei teve um amigo meu, o Roger. Ele se formou um pouco depois de mim, mas ele foi um dos pioneiros que trabalhou na parte de LED na Marco Polo, que eles começaram a colocar iluminação LED nos ônibus da Marco Polo, né? E isso aí era numa época que os LEDs eram que aquilo, sabe? Tinha cinco bins, né, num lote de LED ali. Eles vinham com as cores todas diferentes, né, uns mais amarelados, uns mais azulados, que é quando começou mesmo essa tecnologia. Eram ruins mesmo, né, nessa questão como é que chama, de ser constante, né? Combinação. Então, ele me falou que lá na Marco Polo eles tinham a maneira que eles faziam a iluminação dos ônibus. Eles ligavam todos os LEDs, assim, iam ligando, e tinham uma equipe de mulheres que separavam os que elas achavam mais parecidos, assim, sabe? Elas iam classificando os LEDs, os mais amarelinhos, os branquinhos, os mais azulados, assim, porque daí tu fazia um ônibus com o mesmo tipo, né? Daí não ficava aquela coisa que tu faz uma trilha de LED, assim, né? E daí eles com cores diferentes, um do lado do outro, fica feio mesmo. Mas também eram mulheres que faziam essa separação, né? Então aqui não é, vamos dizer, sexismo, nem machismo, nem feminismo, nada assim. São características biológicas mesmo, né? Mas é bem interessante mesmo essas questões, né? Então, pessoal, retornando aqui, né, a questão dos cones, né, a gente vai ver depois que essa combinação dos dos cones que a gente tem no olho, que vão nos determinar a resposta que o nosso olho tem de uma maneira geral à luz. Tá? Deixa eu só desligar aqui que eu fiquei na frente da figura. As outras células, né, que a gente tem, que são fotossensíveis, são os bastonetes, tá? E os bastonetes, eles estão concentrados, na maioria, na periferia da retina, né? A gente viu que a fóvea ela está ali no centro, né? E os bastonetes, e na fóvea é onde estão os cones, né? E os bastonetes, então, eles estão distribuídos mais na periferia, né? Na parte, vamos dizer, mais afastada ali da fóvea, né? E a quantidade que a gente tem de células é muito superior à dos cones, né? Enquanto os cones a gente viu que a gente tinha 6 milhões, né, por olho,
os bastonetes a gente tem 120 milhões, né? Isso aí dá 20 vezes mais bastonetes do que cones, né? Com relação à forma, eles são parecidos com os cones, só que a terminação deles não é em cunha como dos cones, né? Vocês podem ver aqui na anterior, tem ali os bastonetes, né? Ele tem um cilindrozinho completo ali, né? Ele não termina numa forma cônica, como o cone, né? E eles são, vamos dizer, importantes para a nossa visão noturna, né? Que a gente vai chamar aí de visão escotópica, tá? Outras características dos bastonetes é que eles não detectam cores. Eu não sei se eu já tinha falado isso, acho que não, mas eles, a gente, pela ação dos bastonetes, a gente não consegue enxergar cores, tá? A gente só consegue detectar tonalidades, né? Mais claro, mais escuro, e também a forma das imagens, né? E movimento, tá? Então, aqui o que eu ia comentar aqui com vocês, né? Vocês podem ver nessa figura de cima, né? A característica dos cones azuis, dos verdes e dos vermelhos, né? Vocês podem ver ali que não é um único comprimento de onda, né? Que o cone detecta. Ele tem uma espécie de uma curva gaussiana ali, né? Diminuindo, né? Para a periferia, e ele tem um valor de pico. E também, vamos dizer, tem muitas cores aí que eles vão usar os três cones juntos, né? Por outro lado, os bastonetes, né? Eles têm também um pico de sensibilidade ali, né? Perto ali dos 500 nanômetros, e diminui, né? Em ondas ali, à medida que aumenta ou diminui o comprimento da onda, né? E essa figura de baixo ali eu coloquei para vocês, né, para vocês imaginarem aí como é o funcionamento do olho, né? Aquilo que eu comentei com relação à pupila, né, pessoal? Quando eu estou numa situação de muita luz, né, a minha pupila ela se contrai, né, ela fecha ali o orifício, né? E a imagem vai se formar, ou a luz vai entrar lá na fóvea, né? Ou seja, eu vou estar ali praticamente com só os cones detectando o que a gente está enxergando, né? E os bastonetes não estariam em ação, né? Mas daí, à medida que diminui vamos chamar da quantidade da luz, né? Seria... O termo mais correto seria a luminância, né, que chega no nosso olho. Então, à medida que ela diminui, a nossa pupila ela dilata, né, e dilatando, então, eu começo a ter os raios de luz incidindo mais na periferia do olho, né. Então, na medida que vai diminuindo cada vez mais essa luz, né, a minha pupila vai abrindo cada vez mais, e mais na periferia do olho, na periferia da retina ali, no caso, né, a luz vai incidindo, tá? Então, isso aqui vocês podem imaginar, assim, uma situação, por exemplo, às vezes a gente acorda de noite no quarto escuro, assim, né, e a gente não quer ligar a luz, vai caminhar, né, se a gente abre o olho, ele se adapta, né, a uma pequena luz que tiver naquele ambiente, né, mas vocês devem lembrar que a gente não enxerga cor nenhuma, né, a gente só enxerga as formas dos objetos, assim, não consegue enxergar a cor. Então essa aí seria uma situação, né, em que eu não teria os cones em funcionamento e teria só os bastonetes, né. Outra característica que eu tenho, né, com relação à visão dos bastonetes é que eles são mais sensíveis à luz do que os cones, tá? Nessa figura que tá aparecendo ali vamos dizer, as respostas, né, dos cones e dos bastonetes,
não é uma curva em escala, tá, pessoal? É uma curva normalizada. Se a gente fosse colocar em escala, a sensibilidade dos bastonetes é muito maior que a dos cones. E mesmo a dos cones, eles não têm a mesma sensibilidade, os azuis, os verdes e os vermelhos. Tá? Então, por isso que uma pequena quantidade de luz, né, a gente já consegue enxergar com os bastonetes. Tá? Então, vamos dizer, essas características aqui que eu estou passando para vocês, elas vão ser base para a gente entender, né, como que o nosso olho responde à luz, tá? E como que eu consigo relacionar isso com as minhas fontes de luz e também eu quero que vocês entendam por que às vezes uma fonte de luz é melhor que outra em relação à característica da luz, ou a qualidade da luz, ou às vezes até vamos dizer, a eficácia dessas lâmpadas, né? Quanto que ela produz de luz com relação à potência que ela consome. Muitas vezes a gente vai ver que uma certa fonte ela até irradia mais do que a outra, certo? Só que o meu olho ele responde melhor àquela que está irradiando menos. E o meu olho vai fazer com que a fonte que irradia menos seja mais eficiente. Tá? Então, a característica das lâmpadas ela não está relacionada só ao que ela irradia, mas ao que ela irradia e ao que o meu olho percebe. Tá? E essa característica do olho, então, ela está relacionada aos cones e os bastonetes. Tá? Então, a gente vai entrar agora em umas questões mais, vamos dizer, mais práticas dessas características fisiológicas. Tá? Ou seja, vamos começar a relacionar isso com a iluminação em geral. Tá? E isso, então, pessoal, a gente vai ver primeiramente aí o que seria essa visão fotópica, a visão escotópica e a visão mesópica. Tá? Antes da gente entrar nessa questão, fica alguma coisa de dúvida, pessoal, com relação ao que a gente viu até agora? Vamos adiante, então. Então, quando a gente junta aquelas características lá dos cones e dos bastonetes, tá? A gente tem esses três tipos de denominação para a nossa visão, tá? Que é a visão fotópica, a visão escotópica e a mesópica. Tá? A fotópica, a visão fotópica é a designação, né, para a sensibilidade do nosso olho em condições que permitam a distinção de cores. Tá? A gente relaciona muito a visão fotópica com a visão diurna. Tá? Não quer dizer que de noite a gente não possa ter visão fotópica também, né? Porque está relacionado à quantidade de luz que chega no nosso olho, né? Então, eu posso estar de noite, né, num ambiente bem iluminado e o meu olho está numa situação fotópica. Tá? Então, a gente vai caracterizar a diferença desses ambientes fotópico, mesópico e escotópico em função da luminância do ambiente. Tá? A gente vai ver o que é luminância mais adiante, mas vocês já podem ficar aí com alguns valores, né? Ou seja, acima de 10 candelas por metro quadrado, seria uma situação de visão fotópica. Tá? O importante aqui, pessoal, é o seguinte, é que a sensibilidade do nosso olho nessas condições, e a sensibilidade que eu digo é o seguinte, é quanto que ele detecta de luz em função do comprimento de onda que chega lá nos cones. Tá? Comprimento de onda vocês podem relacionar com a cor da luz, tá? Ou vocês podem relacionar com a frequência da onda eletromagnética ou o comprimento da onda, né? Mas
o pico da sensibilidade do nosso olho, ele se dá, isso em condições fotópicas, né, se dá nesse comprimento de onda de 555 nanômetros, tá? Ou nanômetros. Vocês podem ver que a curva que aparece aí na figura para vocês, né, ela decai bastante, né, à medida que o comprimento de onda ou aumenta ou diminui com relação a esses 555 nanômetros, tá? Ou seja, imaginem que a gente tem vamos pensar numa fonte monocromática de luz, tá? Que ela está emitindo uma determinada potência radiante no comprimento de onda ali de 555 nanômetros, tá? E uma outra, que seria uma luz verde lá, né? Verde, amarelada. Imagina uma outra fonte emitindo ali perto de 500 nanômetros. O 500 nanômetros dá mais ou menos ali em 0,3, 0,35. Tá? Então quer dizer que só de eu mudar a frequência dessa luz, né, passar o comprimento dela de 555 para 500, o nosso olho a sensibilidade caiu perto de 3 vezes. Tá? Ou seja, eu enxergo 3 vezes menos luz do que eu estou enxergando lá no ponto do 555. Tá? Então essa característica ela é muito importante quando eu vou ter uma fonte de luz, escolher uma fonte de luz, porque vocês devem já imaginar que é lógico, né? Que se eu conseguir uma fonte que emita luz perto do pico da sensibilidade do meu olho, né? Eu vou precisar menos radiação para conseguir enxergar melhor, tá? Pensando assim na maneira mais simplista de falar, né? Claro que a gente não pode pensar só em termos da quantidade de luz detectada, tá? A gente tem que pensar também em termos da qualidade da luz emitida, tá? Porque, por exemplo, eu poderia fazer uma fonte ali que vai emitir de 530 a 570 nanômetros, tá? Tudo aqui na faixa do verde e do amarelo, tá? Mas daí se eu tenho um objeto azul, por exemplo, eu não consigo enxergar a cor dele, né? Aquela porta daquele armário lá atrás da Julia eu não consigo enxergar, porque a minha fonte de luz não emite radiação naquela cor, né? E se ela não emite, ela não vai refletir e eu não vou conseguir enxergar. Então a gente tem duas coisas, que é a quantidade da luz, né, e a qualidade da luz. Por isso que quando a gente fala na parte de colorimetria, a gente está falando um pouco mais a respeito da qualidade da luz. Hoje a gente vai ficar muito no conceito de quantificar a luz, né? Quanto que eu consigo enxergar de luz, tá? Então essa equação que eu coloquei aqui para vocês, ela é uma equação já clássica, tá? Que essa aqui é a equação da resposta fotópica do olho humano. Se vocês plotarem essa equação aí, vocês vão ter o gráfico como esse aí que está na tela aí para vocês, tá? Ele é uma função normalizada, né? O pico dela vai ser igual a 1, né? Quando o comprimento de onda ali for 555, aqui o comprimento de onda está em micrômetros, né? Por isso que está 0,555. Então, quando for 0,555 micrômetros, né? A minha exponencial, eu vou ter um e na zero ali que vai ser igual a 1, né? E daí, quando for acima ou abaixo disso, ele vai diminuindo, né? Nessa função que eu chamo de uma função gaussiana, tá? Essa curva aqui, pessoal, ela foi definida em 1924 pelo Comitê Internacional de Iluminação ali, o CIE, tá? E como eu comentei com vocês, a forma de definir, né? Eles fizeram entrevista com vários voluntários, né?
e daí eles foram iluminando, usando filtros bem estreitos, né, com relação ao comprimento de onda, e eles iam mantendo a potência constante, né, a potência radiada, e iam mexendo no comprimento da onda, né? E daí as pessoas iam dizendo, aumentou, 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 diminuiu, diminuiu, né? Daí iam traçando assim a resposta das pessoas, né? Até chegar nesse padrão aí, nesse V de lambda, tá? E essa característica, pessoal, ela é muito importante para nós, porque vocês vão ver que ela vai entrar diretamente na definição de fluxo luminoso. Ou seja, os lumens que uma lâmpada emite estão relacionados com esse V de lambda aí, certo? Então ele entra matematicamente na definição de fluxo luminoso. A gente vai ver ainda hoje nessa aula, tá? Mas já adianto para vocês que eles vão entrar aí nessa definição, tá certo? Vão perguntando, tá, pessoal? Se vocês não forem perguntando, eu vou passando. Bom, falei ali da visão fotópica, tá? E agora vou comentar a respeito da visão escotópica, tá? Que é aquilo que eu falei para vocês, né? Que à medida que diminui a luminância no ambiente, né? A minha pupila vai dilatando, né? A luz vai incidindo cada vez mais na periferia do olho, tá? E quando eu chego num extremo, tá, pessoal? A visão escotópica é um extremo de pouca luz, tá? Seria uma região em que só os bastonetes estariam funcionando e os cones não estariam trabalhando, tá? Então, nessa condição extrema, né, é o que eu chamo de visão escotópica. Eu não tenho, vamos dizer, como detectar cores, né, porque os cones não estariam funcionando. E a luminância, né, as condições de luminância, né, seriam na faixa ali de 10 na menos 2 a 10 na menos 6 candelas por metro quadrado. Tá? A gente viu que ali para a escotópica eram 10 candelas por metro quadrado. Tá? Então a gente tem aí uma diferença bem extrema, né, entre onde eu tenho a minha visão fotópica e onde eu tenho a minha visão escotópica. Tá? Uma característica interessante, né, pessoal, é que o pico da sensibilidade do meu olho, ele modifica na visão escotópica para a visão fotópica, tá? Ou seja, o pico ele cai lá de 555 nanômetros, ele cai para 507 nanômetros, tá? Então quer dizer que o meu olho ele fica mais sensível a uma luz mais azulada, né, em condições de pouca luz, e ele fica mais sensível a uma luz mais amarelada, né, mais amarelo, verde, numa condição fotópica. Tá? Então isso aí também influencia bastante na escolha das luminárias, das lâmpadas, né, de acordo com a aplicação que eu vou ter, tá? Porque eu posso ter uma aplicação num ambiente extremamente iluminado, que eu vou estar numa visão fotópica, ou um ambiente com pouca iluminação, né? Por exemplo, uma iluminação de um estacionamento, né? Uma iluminação pública mesmo, o meu olho não está numa condição fotópica, mas tampouco está numa condição escotópica, né? Porque condição escotópica é pouquíssima luz mesmo, tá? E outra questão interessante, né? Vocês podem ver que nesse gráfico ali acima, né? Esse gráfico ele estaria em escala, tá? Vocês vão ver muito a curva fotópica e escotópica, uma do ladinho da outra, com o pico a mesma amplitude. Tá? Seriam curvas normalizadas.
quando a gente desnormaliza elas, né, o pico da escotópica é quase 3 vezes maior que o da fotópica, né? Quer dizer que o meu olho ele é bem mais sensível à luz, né, em condições escotópicas, que é devido à maior sensibilidade dos bastonetes, né, como eu tinha comentado com vocês. Certo, pessoal? Então, essa curva aqui, ela foi definida em 1951 pela CIE. Então, vocês podem ver que foi de 1924 para 1951, né? Foi aí quase 30 anos entre uma e outra, né? Para se definir essa curva aí, tá? Mas vocês vão ver que uma condição escotópica é uma condição muito extrema de acontecer, né? Porque se a gente está falando em iluminação, né, nós estamos todos aqui pensando em projetar um sistema de iluminação, né, seja um projeto luminotécnico ou a escolha de uma lâmpada ou então o desenvolvimento de um driver, né, mas se a gente vai colocar luz no ambiente, o meu olho não vai estar numa condição escotópica, né? Então a gente pode esquecer a condição escotópica se a gente está falando num ambiente iluminado, né? Se a gente está falando de um ambiente escuro, aí a gente está numa situação escotópica, tá? Mas a introdução da questão escotópica ela é fundamental para a gente entender o que vai acontecer mais adiante, tá? O que vai acontecer, né, é com relação aí à visão mesópica, que é o que eu vou introduzir para vocês. Ela tem relação com esse efeito, que é o efeito Purkinje. Tá? O Purkinje, esse aqui é um daqueles caras, né, de antigamente que não tinha muito o que fazer, né, e daí ele ficava observando o mundo ao seu redor. E acho que quando ele ia para o trabalho, alguma coisa assim, ele passava por umas flores assim, e ele começou a verificar que ao longo do dia as flores iam mudando de cor, né? Ele passava às vezes de manhãzinha cedo ou de noite, de noitinha com pouca luz assim, ele enxergava elas com uma determinada cor. E daí, quando passava ali ao meio-dia, ou uma condição de mais luz, ele enxergava cores diferentes, né? Então ele começou a estudar por que essas flores mudavam de cor, né? Então foi dado o nome dele, né, para esse efeito, é que a sensibilidade de pico de luminância do olho, ela se desloca em direção à extremidade azul do espectro de cores em níveis baixos de iluminação, né? Que é aquilo, né, que é como se a gente fosse de uma visão fotópica para uma visão escotópica, né? Então a sensibilidade à luz na visão escotópica, né, varia com o comprimento de onda, embora a percepção na visão escotópica ela seja em preto e branco, né, apesar de que a gente não enxerga a cor, o comprimento da onda vai influenciar na sensibilidade do que o nosso olho detecta a luz, né? Então, o desvio de Purkinje é a relação entre o máximo da absorção da rodopsina, tá? Que é a substância ali que tem nos cones, né? Digo, nos bastonetes, que está na faixa ali do 507 nanômetros, e das opsinas, que está nos cones, né? E dominam a visão fotópica em 555 nanômetros. Então, esse efeito ele ocorre na transição, né, do sistema fotópico para o escotópico, tá? Que é o que a gente denomina de estado mesópico. Tá? Meso vem de meio, né? Então, a nossa visão mesópica é a visão que eu tenho entre a escotópica e a fotópica. Tá? Então, pessoal, aqui nessa figura vocês podem ter uma ideia mais ou menos assim de quando que a gente tem uma visão mesópica. Tá? Aqui tem alguns ambientes, né?
Vocês podem ver ali que uma luminância ali abaixo de 0,001 candela por metro quadrado, eu teria só a visão escotópica, mas são condições ali praticamente de nada de luz, né? Uma noite escura sem lua praticamente. Tá? Vocês podem ver ali uma noite de lua cheia, eu já vou estar ali perto de 0,3, 0,1 candela por metro quadrado, né? Mas o interessante que a gente precisa entender é que a iluminação pública, tá? Vamos dizer, a situação, os níveis recomendados de iluminação, no caso da iluminação pública, e a característica do nosso olho fazem com que, num sistema desses, o meu olho esteja numa condição mesópica, né? Sendo que para fotópica ele estaria ali já num ambiente bem iluminado, né? Então eu tenho ali esse meio termo, né, que é a visão mesópica, e isso aí é importante para a gente analisar, né, na hora que vai fazer o projeto de um sistema de iluminação. Então, falando agora, né, a respeito ali da visão mesópica, então ela é essa designação dada a combinação, né, entre a visão fotópica e escotópica, tá, em situações ali de iluminância de 0,01 candela por metro quadrado a 10 candelas por metro quadrado. Então, na nossa visão, né, essa combinação da maior sensibilidade dos bastonetes na gama do azul esverdeado com a percepção dos cones, né, que está mais ali para o lado do verde amarelado, né, ela vai ter uma característica interessante. Tá? Por exemplo, quando a gente pensa na luz da lua, né, a gente pensa numa luz mais azulada, né, uma luz mais fria da lua, né? Mas na verdade a luz da lua é a luz do sol refletida, né? Então por que a gente enxerga o sol amarelo e enxerga a lua azulada, né? A radiação não modificou, né? E não é porque a lua seja colorida e, vamos dizer, ela seja azulada e ela só reflete o azul. A lua ela é neutra. Se for pensar em termos de cor, ela é praticamente cinza a superfície dela, né? Mas acontece que na condição que o nosso olho está, numa condição mesópica, né, ele acaba ficando mais sensível a uma luz mais azulada, né? Então o olho compensa a cor, tá? Da mesma forma que se a gente for pensar em termos da luz do sol, né, a gente enxerga o sol amarelado, né? Mas o sol emite muito mais vermelho do que amarelo, né? Se a resposta do nosso olho fosse constante, né, com relação a todos os comprimentos de onda, o nosso olho enxergaria o sol vermelho, né? Mas a gente enxerga ele amarelo porque o pico da sensibilidade tem que fazer a ponderação pelo pico da sensibilidade do olho, né? Então são essas características aí que acabam influenciando bastante aí na iluminação, né? E vocês podem ver aí nesse gráfico, né, pessoal, que a gente não tem uma curva mesópica. Eu tenho uma característica mesópica do meu olho. Isso aí não existe, né? Por quê? Porque eu tenho uma grande variação de luminância, né, em que eu tenho uma condição mesópica. Pensem, por exemplo, uma situação lá que eu estou numa situação fotópica e diminui um pouquinho a luz, né? E daí entrei na mesópica. Eu tenho uma situação mesópica que é praticamente uma fotópica, né? Muito parecido. Da mesma forma, eu tenho visão mesópica até lá, saindo um pouquinho da escotópica, né?
Então, eu tenho uma variação muito grande. E apesar de que... como é que eu vou explicar para vocês? Vocês viram ali que as curvas elas foram normalizadas pela CIE, né? Lá em 1924, a visão fotópica, e em 1900 e... esqueci aqui, 51, né? Vou pegar aqui. 51. Foi a visão escotópica, né? Mas por quê? Porque eu tenho uma curva fotópica, né? E uma curva escotópica. Já a mesópica, tenho várias ali, né? Vai variar de acordo com a luminância do ambiente. Só que esse sempre foi um tema discutido na literatura, né? Porque é o seguinte, quando eu compro uma lâmpada, tá? Quando eu vou lá fazer um projeto do meu sistema de iluminação pública, tá? Eu vou pegar uma lâmpada que ela emite 22 mil lumens, né? Mas essa lâmpada ela emite 22 mil lumens. O lumen ele é uma característica de fluxo luminoso numa condição fotópica do meu olho. Então eu estou comprando um lumen fotópico e estou aplicando ele numa condição mesópica, né? Ou seja, quer dizer que a minha lâmpada não é tão eficiente assim, ou daqui a pouco não é tão ruim, né? Na condição que ela vai ser utilizada com relação à condição que ela é caracterizada, né? Que é a visão fotópica. Então, pessoal, por mais que seja um ponto muito crítico, né, com relação a essas definições, né, se a gente teve uma primeira recomendação, um relatório técnico da CIE com relação à visão mesópica em 2010, tá? Porque, imaginem, a condição fotópica é 1924, escotópica 1951, né? E eles publicaram algo relativo à mesópica em 2010, né? Ou seja, 60 anos depois da escotópica, tá? É porque é uma questão complicada mesmo, tá? Então, em 2010, a CIE publicou esse relatório técnico, né, que é o 191, que é o Recommended System for Mesopic Photometry Based on Visual Performance, né, que seria uma recomendação para fotometria mesópica baseada na performance do nosso olho, né. Então, nesse trabalho aqui, eles lançaram um modelo de fotometria de acordo com a condição mesópica. E eu vou tentar explicar essa tabela aqui para vocês, o que seria isso daqui. Só contar um pouco de história antes, né? Em 2008, foi quando eu terminei o doutorado, voltei para o Brasil e fui trabalhar na UX, né? Lá em Caxias. Foi quando eu trabalhei lá com o Guilherme, lá, Gustavo. O Guilherme aí foi professor do Gustavo, lá em Caxias, né? E nessa época nós estávamos propondo uma maneira diferente de avaliar a iluminação pública, que era baseada na característica escotópica, né? Porque a gente não tinha nada com relação ao mesópico aí publicado, né? A gente chegou a fazer alguns trabalhos com artigos e coisa e tal com relação à visão escotópica, e ali 2 anos depois saiu essa recomendação aqui da CIE, tá? Mas então, o que significa essa recomendação? Vocês viram, né, que a característica do meu olho, ela muda vamos dizer, de um pico de sensibilidade mais perto do amarelo, numa condição fotópica, indo para o lado do azul,
né, numa condição ali escotópica, né? Então isso aí quer dizer que uma lâmpada mais amarelada, né, uma luz mais amarelada, ela tem uma melhor performance, vamos dizer assim, numa condição de muita luz, né, fotópica, e uma lâmpada mais azulada, uma cor mais azulada, ela tem uma melhor performance numa condição de pouca luz, tá? Como que a gente pode fazer essa, vamos dizer, essa relação, né, entre o que ela, como que ela se comporta numa condição escotópica e como se comporta numa condição, fotópica. A gente vai ver depois a definição de lumen, tá? Na definição de lumen, vocês vão ver que eu pego a potência que a minha lâmpada irradia, né, a potência em função dos comprimentos de onda dela, e eu multiplico pela minha curva V de lambda. Tá? Ou seja, o que significa multiplicar? Imagina duas funções ali, né, sendo multiplicadas uma pela outra. Né, o que tiver lá de luz no 555 nanômetros vai ser multiplicado por 1. Né, o que não tiver vai ser um valor mais baixo. Da mesma forma, eu poderia fazer uma definição de fluxo escotópico, né, que seria pegar o que a minha lâmpada emite e multiplicar pela curva gaussiana escotópica, né, onde o pico está lá em 507 nanômetros. Tá? E se eu pegasse quanto que a minha lâmpada produz numa condição escotópica, tá? E dividir pela mesópica, eu tenho essa coluna bem da esquerda dessa tabela, que é o S dividido por P. S dividido por P significa escotópico dividido por fotópico. Tá? Ou seja, se eu tenho ali 1, né, escotópico por fotópico, quer dizer que a minha lâmpada produziria a mesma sensação de luz se eu considerar a resposta do meu olho numa situação fotópica ou numa escotópica. Tá? Se eu tenho um número que é menor do que 1, quer dizer que essa minha lâmpada ela tem uma melhor performance numa condição fotópica, né? Porque o escotópico por fotópico é menor do que 1. Tá? Isso aí seriam lâmpadas mais puxando para o amarelo, vamos assim dizer. Né, com pouca radiação no azul, né, e mais radiação para o lado do amarelo. Tá? Já uma lâmpada que tem um S sobre P maior do que 1, quer dizer que ela é melhor em condições escotópicas do que em condições fotópicas. Tá? Traduzindo, seria uma lâmpada mais azulada, uma cor mais azulada. Tá? Então, isso aí é o que define essa coluna bem da esquerda aí. E eu tenho aqui a luminância fotópica, né? Ou seja, eu tenho que analisar a luminância, então, numa característica fotópica do meu olho. Então, vocês podem ver ali que numa condição lá de 5 candelas por metro quadrado, aquele 0% ali quer dizer que não muda nada. Né? Eu tenho 0%, quer dizer que tanto faz escotópico ou fotópico, porque o meu olho vai estar numa condição fotópica, com 5 candelas por metro quadrado. Tá? Mas vamos pegar uma situação ali, uma situação bem comum da iluminação pública. 1 candela por metro quadrado. Tá? Peguem essa coluna aqui de uma candela por metro quadrado. Tá? Isso aqui é uma situação típica da iluminação pública. Tá? O que significa essa tabela? Tá? Vamos pegar ali um S sobre P de 0,25. Tá? O 0,25 seria uma lâmpada bem amarela. Tá? Então, se eu tiver uma lâmpada bem amarelada, numa condição de 1 candela por metro quadrado, a CIE recomenda menos 9%. Quer dizer que essa lâmpada, se ela tem, sei lá,
100 lumens, eu tenho que tirar 9 lumens na hora de fazer o projeto luminotécnico, tá? Porque ela perderia 9% da luz dela por causa da condição do meu olho. Tá? Já se eu tivesse, por exemplo, um S sobre P de 2,65, tá? Vamos passar ali da primeira linha, vamos para a última linha, né? Que seria um LED bem azulado, um LED com 10.000 Kelvin praticamente, de temperatura de cor. Essa luminária, ela aumentaria em 16% o fluxo dela. Entenderam? Então quer dizer que, num caso, à medida que eu vou me passando para a esquerda da tabela, né, em condições de luminâncias mais baixas, quanto mais azulada a minha lâmpada, vamos ali para, por exemplo, pegar o mesmo exemplo em 0,1 uma candela por metro quadrado. Tá? Nessa condição, a minha primeira lâmpada, a lâmpada amarela, perderia 29% do fluxo dela. Né? Então pensa aí numa luminária de 10.000 lumens, na verdade ela tem 7.000 lumens efetivos, a gente chamaria de lumens efetivos. Né? E a minha lâmpada ali com 2,65, né? Que seria uma lâmpada de uma luz bem azulada, ela aumentaria 50%. Né? Então, se ela... Vamos pegar aqui mais ou menos de cabeça, assim, ó. Eu pegaria uma lâmpada a vapor de sódio ali de 20.000 lumens, ela teria 30% a menos, ela teria uns 14.000 lumens. Né? E se eu pegasse uma LED de 10.000 lumens, na verdade ela teria 15.000 lumens. Né? Então quer dizer que mesmo que eu pegue duas lâmpadas com 100 lumens por watt, a vapor de sódio e a LED, tá? Mesmo que elas produzam a mesma quantidade de lumens por watt, eu consigo baixar a metade da potência na luminária. Né? Porque se eu colocar, por exemplo, 100 watts na de sódio, e ela vai perder 30%, e eu coloco 50 watts na LED, ela vai aumentar 50%, no final das contas a luz vai ser praticamente igual. E isso aí é uma coisa que está sendo muito utilizada por vendedores de luminárias LED, né? Dizendo assim, não, tu pode substituir aqui essa tua luminária de 250 watts pela minha LED de 100 watts, que vai ter a mesma luz. Né? Muitas vezes é trova, né? Mas eu tenho aqui o pessoal do Ceará ouvindo aqui, nem sabe o que é trova, né, Rodrigo? É mentira, tá? Mas o pessoal se baseia muito nessa questão aqui, né, que a luz mais azulada, ela é mais eficiente numa condição mesópica. Tá? Bom, mas aqui a gente está falando em esse S sobre P aqui é uma coisa um pouco difícil da gente interpretar, né? Porque é uma matemática um pouco pesada. Na verdade, para nós não é tanto, né? A gente pega um MATLAB aí, um MATCAD da vida, tu modela as duas curvas, né? Daí a gente pega também a função que a lâmpada está emitindo, né? A radiação da lâmpada, multiplica um pelo outro, faz a integral e daí pronto, né? Matematicamente é fácil. Mas a gente precisa modelar cada uma das lâmpadas, é uma coisa meio complicada de fazer. Tá? Então, a própria CIE, ela fez uma relação entre a temperatura de cor da lâmpada, tá? A gente vai ver a temperatura de cor na próxima aula, tá? A gente vai ver a definição certinho do que é temperatura de cor. Mas imaginem temperatura de cor assim, ó, se a gente pegar uma barra de ferro e começar a aquecer essa barra, tá?
vai aquecendo, 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 a primeira cor que ela vai ficar é vermelho, né? E daí tu vai aquecendo mais, ela vai ficando amarelada, né? A gente não tem metal que aqueça mais do que isso, né? Mas se existisse, tá? Imagina aí um adamantio, tá? E tu consegue continuar aquecendo ele, ele vai ficar verde, vai ficar azul, vai ficar violeta, tá? Então a temperatura de cor, quanto maior a temperatura de cor, né, mais azulado, mais para o lado do violeta é essa cor, tá? E quanto menor a temperatura de cor, mais amarelado, mais avermelhado é. Então a CIE ela fez através dessa equação aqui que vocês têm, é uma aproximação, tá? Uma aproximação assim, vamos dizer, como toda aproximação tem erro também, né? Mas eu consigo ter a minha relação escotópico-fotópico, tá? O S sobre P, em função da temperatura de cor da minha lâmpada. E o bom disso é que a temperatura de cor é uma coisa que está no catálogo da lâmpada, né? Então eu compro uma lâmpada, eu sei se ela tem uma temperatura de cor de 2000 Kelvin, 3000 Kelvin, 4000 Kelvin, 5000 Kelvin, né? É bem mais fácil de se obter, tá? Então vocês podem ver aqui nessa tabela, né, uma lâmpada de sódio de baixa pressão, né? Vocês não devem nem conhecer isso daí, mas são umas lâmpadas que elas emitem só um comprimento de onda perto do amarelo lá. É uma lâmpada que ela só emite amarelo praticamente. Ela tem uma temperatura de cor de 1700 Kelvin. Uma lâmpada de sódio de alta pressão, que essa aqui vocês conhecem bem, que são as comuns aí de iluminação pública, né? Ela tem a faixa ali de 2100 Kelvin, pouquinha coisa a mais, né? Ou seja, uma temperatura de cor bem baixa. Ali uma vapor metálico de alta pressão, 3.500 Kelvin, 5.500 Kelvin. A gente tem também ali as fluorescentes. Os LEDs, pessoal, a gente tem aí LEDs que são o que a gente chama de warm white, né, que são os brancos quentes, na faixa de 3.000 Kelvin, né? Os neutral white, que estão na faixa ali de 4.000 Kelvin, e depois a gente tem os cool white, né, que estão ali na faixa de 5.000, 6.000, até 10.000 Kelvin, né. Eu não sei, Igor, se vocês trabalham com alguma temperatura de cor diferente disso daí na Audax. É bem isso. A gente chama o 2000 ali de âmbar já, em alguns casos, e o 8000 já é azul, xenon. Comercialmente, óbvio. Eu vi muito pouco assim aplicações de temperaturas de cores muito altas. O que eu vi é das farmácias São João. Se vocês entrarem nas farmácias São João, eles encomendaram lá para a Zagonel um lote de luminárias com 10.000 Kelvin. É uma coisa, é uma loucuragem, assim, uma luz muito fria, assim. Mas é para dar aquele ambiente, sei lá, as criaturas ficam tontas lá dentro, né? Sim. Vai muito no custo também. Quanto maior a temperatura, mais fácil de fazer, não precisa depositar fósforo no semicondutor. Eles são... E o CRI também é 70. O índice de produção de cores é pior e também são mais eficientes, né? Porque o fósforo ele acaba causando uma perda, né? Quando a gente for ver lá na nossa sexta aula, né, a respeito do LED, o funcionamento do LED, característica construtiva, vocês vão aprender que o LED ele é um LED azul, né, com uma camada de fósforo que vai emitir os comprimentos de onda ali na faixa do amarelo, do vermelho, né. Então, para eu ter um LED mais amarelado, eu preciso colocar mais fósforo, né. E colocando mais fósforo, o rendimento dele não é 100%, né? Que ele transforma de azul em amarelo. Mas então vai baixando os lumens por watt, né? Do LED também. Tá?
Então, pessoal, essa tabela aqui, ela me diz que se eu tiver uma luminária, vamos dizer, com uma temperatura de cor bem alta, né? 5.000, 6.000 Kelvin, aqui eu tenho 7.500 Kelvin, eu tenho um S sobre P de 2,22, né? E a gente viu que quanto maior essa relação, mais a lâmpada é eficiente em condições mesópicas, tá? Até aí, ok? Até aí, entendido. Um ponto importante que eu gostaria de ressaltar para vocês, e bem novo, eu participei semana passada, eu até mandei para vários aí, semana retrasada, acho que foi de um webinar lá a respeito da nova norma, na verdade, uma reformulação da norma de iluminação pública no Brasil, né? Que é a 5101. Né? A norma 5101, ela é a que legaliza toda a questão de iluminação pública no Brasil. E eles estão reformulando ela agora, que ainda não foi nem publicada, né? Mas uma das principais mudanças dessa norma é que ela vai limitar em 4.000 Kelvin a temperatura de cor das luminárias, né? Ou seja, eu não vou poder mais ter luminárias com temperatura de cor acima de 4.000 Kelvin, né? Então é uma questão bem importante aí para a gente tá ligado, né? E isso aí não tem nem muito a ver com iluminação para o ser humano em si, mas tem uma questão da interferência na questão do ecossistema, insetos, alguma coisa assim, que eu não sei muito bem o que é, mas que a temperatura de cor muito alta acaba afetando esse ecossistema aí, né? Mas isso aí é importante, né? Que a gente não vai mais poder aplicar aí luminárias com temperatura de cor acima de 4.000 Kelvin em iluminação pública, né? Não sei se tem a ver, mas tem a questão do Blue Hazard, né? Tem um índice de... Esse é um estudo bem recente, até dos eletrônicos, né? A composição de luz, quando tem muito azul, há um estresse aí fisiológico, o ciclo muda, né? O ciclo circadiano muda. Ela tem esse efeito no ser humano, né? Mas isso aí eu acho que está mais relacionado à iluminação de interiores, né? Porque a iluminação pública é um lugar que tu vai passar, né? Não é um lugar que tu vai ficar assim, né? O Blue Hazard, ele está principalmente relacionado aí ao uso de celular, né? No olho, assim, né? Emitindo aquela luz azul. Até numa das reuniões com o pessoal, eu pedi para a Thaís, ela fez o mestrado dela estudando um pouco essas questões, né? E ela apresentou aí para todo mundo essa questão do ciclo circadiano e tudo mais, né, em função do azul. Mas eu não sei se é isso aí que está... Pelo que eu ouvi ali do comentário do pessoal, estava mais relacionado à questão da ecologia, assim. Não se falava em ciclo circadiano. Então seria mais na linha da Califórnia. Eles entraram com uma lei que proíbe aí o uso dessas lâmpadas na região marítima, na costa, por causa das tartarugas. Então o pessoal está usando luz âmbar para fazer turtle lighting. É outro mercado bem específico. E realmente ele bagunça aí o ciclo das tartarugas, nesse caso. Né? Não sei se também tem a ver, mas vai nessa linha. Eu não sei o que eles usaram mesmo, assim, mas é um ponto interessante, né? Porque se a gente for pensar, o ciclo da tartaruga
né, influencia na produção de luminária de uma grande empresa, né? A Philips da vida vai ter que pensar no ciclo da tartaruga para produzir as luminárias dela, né? Então, Exato. por isso que a gente precisa ter esse conhecimento multidisciplinar, né, para trabalhar na parte da iluminação, né? Que não é simplesmente produzir lumens, né? É bem essa a questão. Aqui, pessoal, eu trouxe aqui vamos dizer, o mesmo ambiente iluminado, né, por uma luminária a vapor de sódio, né, com 172 watts de vapor de sódio, as luminárias trocando por LEDs, né, 86 watts, né. Vocês podem ver ali o S sobre P, né, 0,65 da vapor de sódio e 1,8 do LED, né. Claro, o do LED parece melhor iluminado e tudo, isso aí muito tem adaptação da câmera que tira foto, né, mas vocês já devem ter notado em locais iluminados por LED, né, que a gente consegue enxergar melhor e tudo, né, e até com menos potência. Então está muito relacionado aí com a visão mesópica, né. Isso aqui agora é uma característica bem interessante, ó, pessoal. Aqui eu tenho 3 tipos de lâmpadas. Aí vocês podem ver a comparação aí do que a lâmpada emite com relação ao que o nosso olho detecta, tá? As curvas ali que tem em branco e preto é a característica fotópica e a característica escotópica, né? E aqui eu tenho 3 lâmpadas, uma a vapor de sódio de baixa pressão, né, aquela que eu falei que ela é toda amarelada, né, ela emite só um comprimento de onda ali perto de 590 nanômetros, né. A vapor de sódio em alta pressão seria essa lâmpada de iluminação pública normal, né, ela abre um pouco o espectro, né, mas a maior parte está concentrada ali no amarelo, né, por isso que ela é tão amarelada, a gente enxerga tão amarelado os ambientes iluminados por ela, né, e um LED de alto brilho ali, vocês podem ver o espectro dele, né, com relação à nossa curva fotópica e a curva escotópica, né. E aqui debaixo, então, vocês podem ver aqui, claro, isso aqui é uma coisa de fabricante, né, mas eles fizeram uma ponderação matemática ali, né, e comparando com vamos dizer, o que é emitido pela lâmpada com relação à visão escotópica, né, pegando a curva escotópica do olho, né, a vapor de sódio ali, ela aproveitaria só 25% da radiação e o LED aproveitaria 75%. Né? Então, mas esse número aí não nos interessa muito. O que nos interessa mais é vocês verem ali, eu coloquei mais para comparar visualmente, né, o que a lâmpada emite em função vamos dizer, do que o nosso olho detecta, né, numa condição fotópica e uma condição escotópica, né, sendo que a mesópica aí é uma movimentação de uma para outra. Tá? Bom, pessoal, agora a gente vai entrar aqui nas grandezas fotométricas. Eu só vou dar uma pausa aqui agora um pouquinho.